Oi, pessoal! Já pararam para pensar o que, no fundo, define uma espécie? Tipo, o que faz com que todos nós, seres humanos, sejamos uma coisa só e um chimpanzé seja outra, completamente diferente? Bem, vamos mergulhar de cabeça nisso e tentar desvendar esse mistério. Para começar essa nossa investigação, vamos dar uma olhada nesse jovem chimpanzé aqui. Ele parece familiar, né? De várias maneiras, mas ao mesmo tempo é inegavelmente diferente da gente. E aqui tá o enigma principal. Pensa só em toda a diversidade humana que existe no mundo. Apesar de todas as nossas diferenças, os nossos pés são, na essência, iguais. Mas o pé de um chimpanzé é radicalmente diferente. Por quê? É essa pergunta que vai nos guiar por uma jornada sobre classificação, reprodução e, claro, evolução. Então, para resolver o mistério dos pés, primeiro a gente precisa entender como os cientistas tentam colocar ordem nesse caos que é a vida na Terra. Como é que se organiza milhões de formas de vida diferentes? E olha, é um verdadeiro universo de vida. Estamos falando de mais de 2 milhões de espécies que a gente conhece, e esse número não para de crescer. Claramente, era preciso um sistema para organizar tudo isso. E o herói dessa história toda é um botânico sueco do século XVIII, Carl von Linné, ou como a gente costuma chamar, Linneu. Foi ele que criou o sistema de classificação que a gente usa basicamente até hoje. O brilhante do sistema de Linneu é a simplicidade. Cada espécie ganha um nome único, de 2 partes. É como se fosse um nome e um sobrenome. A gente chama isso de nomenclatura binomial. Isso vale para tudo, viu? Nós, por exemplo, somos Homo sapiens, que quer dizer o homem que sabe, um homem que pensa. E aquela mosca comum que vive zumbindo por aí? É a mosca doméstica, simples, universal e o mais importante, acaba com qualquer confusão entre idiomas. Ok, mas dar nomes é só o começo da história. O que na biologia impede uma espécie de se misturar com outra? Qual é a regra fundamental do jogo? Para a gente entender isso, vamos pensar num exemplo prático. Zebras e jumentos. Eles parecem parentes, não é? São ambos equinos. Então, será que eles conseguem ter um filhote juntos? E a resposta é sim, podem. E o resultado é esse animal super curioso, o zebralo. É um exemplo perfeito de cruzamento entre espécies diferentes. Só que tem um detalhe muito, mas muito importante nessa história. E aqui está o porém. O zebralo não consegue ter seus próprios filhotes. Ele é estéril. Ou seja, as características da zebra e do jumento até se misturaram, mas a mistura para por aí. A linhagem não consegue continuar. Então, aqui está o pulo do gato. A definição real de uma espécie não é só sobre a capacidade de ter filhos. É sobre a capacidade de ter filhos que também possam se reproduzir. É a fertilidade dos descendentes que funciona como o teste final, sabe? A barreira que mantém as espécies separadas. Certo, agora a gente já sabe o que é uma espécie. Mas por que o pé do chimpanzé é feito para agarrar e o nosso para caminhar? A resposta para isso está na grande ideia de Charles Darwin. Darwin nos apresentou a seleção natural, que se baseia nesses 4 pontos bem simples. Em resumo, a natureza acaba selecionando os indivíduos que têm as características mais vantajosas para aquele ambiente, para que eles sobrevivam e passem essas características para frente. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o segundo princípio, a variação. Olha só essas conchas, todas da mesma espécie. Elas não são cópias umas das outras. Essa diversidade é a matéria-prima com que a seleção natural trabalha. Imagina só, se a areia for mais clara, qual concha tem mais chance de não ser vista por um predador? E se for mais escura? E quando uma dessas variações vantajosas se fixa numa população, depois de muitas e muitas gerações, a gente dá um nome para isso: a adaptação. É uma característica útil que foi literalmente moldada pelo ambiente. A teoria é legal e tudo mais, mas que tal a gente ver um exemplo prático, um passo a passo de como esse processo realmente acontece? Então, imagine uma população de besouros. Existe variação ali. Alguns são verdes, outros laranjas. Só que tem um problema para eles. Os pássaros predadores acham que os besouros verdes são uma delícia. E pior, fáceis de enxergar. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Como os besouros laranjas são menos comidos, eles sobrevivem por mais tempo e, consequentemente, deixam mais filhotes. Aos pouquinhos, a balança começa a pender para o lado da cor laranja. E, finalmente, depois de muitas gerações, a população inteira mudou.
A cor laranja, que antes era só uma variação, agora é a regra. A população de besouros se adaptou a um ambiente com predadores que preferem a cor verde. Simples assim. E pronto! Isso nos traz de volta direitinho para nossa pergunta lá do começo. O pé do chimpanzé com aquele dedão que parece um polegar é uma adaptação para a vida nas árvores. O nosso pé com o dedão alinhado é uma adaptação para caminhar longas distâncias no chão. Duas espécies, Pantroglodites e Homo sapiens, com adaptações moldadas por ambientes e desafios completamente diferentes ao longo de milhões de anos. Então, da próxima vez que alguém olhar para os próprios pés, vale a pena lembrar que o formato deles é um eco de uma história evolutiva gigantesca. É uma adaptação que todos nós compartilhamos e que nos une como uma única espécie, a Homo sapiens. Isso é algo muito importante de se entender. A seleção natural não é uma coisa que aconteceu lá no passado e acabou. Não. É um processo constante que está acontecendo agora. O ambiente muda, novos desafios aparecem e a vida continua se adaptando. O que nos leva a uma última reflexão. Se aquilo que era uma vantagem no passado pode muito bem se tornar uma desvantagem no futuro, que características será que a seleção natural está favorecendo agora, no nosso mundo que muda tão rápido? Quais serão as adaptações do futuro? A história da vida definitivamente está longe de acabar.